a si mesmo se entregou. Irmãos e irmãs, existe uma revelação linda da Trindade. Eu já disse para vocês, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a maior atividade que existe dentro da Trindade é a comunhão. E o amor é a fonte da onde deriva todas as ações da Trindade. O amor é a fonte da onde deriva todas as ações da Trindade. E a maior atividade, a suprema atividade da Trindade é a comunhão. E o prazer que cada membro da Trindade tem é a satisfação do outro. A satisfação do outro, a glória do outro, viver para o outro é o modo de vida da Trindade. Irmãos, por favor, entenda isso. Nenhum membro da Trindade vive para si, cada membro vive para o outro. É a alegria do outro, é o prazer do outro, é a glória do outro. Então, o que você entende daí? Quando esse amado filho vê que o pai perde o seu prazer, e que agora o pai, e eu coloco isso com extremo cuidado, o pai está em um dilema. Qual é o dilema de Deus? Como salvar o homem sem comprometer sua santidade e a sua justiça? Como que ele pode agora resgatar o homem de um modo que ele não tenha que ferir sua santidade e a sua justiça? Como Deus pode encontrar satisfação na sua justiça, sendo que toda a sua satisfação se encontra dentro dele? Então tem que vir de dentro dele. E o que vem de dentro dele? Aquilo que o escritor aos Hebreus tenta nos mostrar, o Filho gerado. Mas que Filho gerado é esse? Como assim Cristo foi gerado, Ele foi criado? Não. Ele é Filho por geração eterna. Este Filho que está no seio do Pai, que é a satisfação do Pai. Eu não tenho tempo de mostrar, mas eu gostaria de caminhar com vocês do capítulo 1 até o capítulo 19 do Evangelho de João, mostrando quem é Cristo nesse Evangelho. Porque você vai juntar tudo aquilo que está revelado sobre Ele. O Verbo de Deus, o Verbo encarnado, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que lá no capítulo 2 vai dizer que Ele é a casa do Pai. Você vai juntando tudo isso, e você sobe no Calvário, você vai ter ideia da força que o Espírito Santo empregou para revelar a grandeza da cruz desse Evangelho. E é algo distinto dos evangelhos, dos outros evangelhos. Então você vê aqui que esse filho, ele se oferece, ele se entregou. Isso quer dizer que ele não se entregou só na cruz, a sua entrega começou na eternidade. Por isso que diz, o sangue que foi conhecido com efeito, foi o sangue de Cristo Jesus. Ele se entregou lá na eternidade. Que gloriosa revelação, irmãos. Vamos para o versículo 6, e aqui nós vamos terminar. Gênesis 22, 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Duas frases que devemos considerar a princípio nesse texto. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque. Esta é uma figura da cruz. Tomou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. O que Abraão fez? Abraão pegou aquela lenha, colocou sobre ele. Vamos entender isso de maneira doutrinária. Quero colocar pelo menos 3 textos para vocês. 2 se encontram em Isaías 53. Olhe o que está escrito nesses textos. Aí, da parte bem diante do versículo 6, Isaías 53, 6, o Senhor, o Deus Pai, o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10, todavia ao Pai, ao Senhor, agradou moê-lo. Essa frase, irmãos, não se esgota numa reunião. Precisaremos de muito tempo aos pés do Senhor para entender o que significa agradou ao Pai
moê-lo. Agradou a Deus colocar sobre os seus filhos toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, no seu amado Filho. Veja isso, irmãos. Deixe-me colocar mais um texto. Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho. Você consegue traduzir um pouco do coração de Abraão, quando ele toma aquele lenho e coloca sobre Isaac? Observe bem, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. Você pode imaginar a dor dele naquela hora, você pode imaginar, você consegue descrever isso?